Então, pessoal, a gente sabe que a gente torce para o Geraldo Alckmin assumir logo a presidência da República, dar um impeachment aí, alguma coisa com o Lula, sei lá, para mudar esse patamar desse governo atual aí, porque a gente imagina que Alckmin, o picolé de chuchu na presidência da República, vai mudar um pouco as coisas em relação ao extremo esquerdismo que impera com o Lula no governo do país. Agora, quando sai esse tipo de notícia aqui, a gente chega até a desanimar um pouco, né? O Alckmin se manifestou a respeito aí do valor do dólar, né, em relação ao real, que bateu R$ 5,20 hoje, dia 6 de outubro, dia que eu estou gravando este vídeo. Então ele fazendo ali um pronunciamento, uma fala ali, uma palestra que ele estava dando lá, falando a respeito do tema, ele disse o seguinte, que R$ 5,00 aí a cotação do dólar em relação ao real, torna o real mais competitivo e ninguém pode reclamar disso, né? Olha só que coisa maravilhosa, em que patamar nós estamos. Geraldo Alckmin defendendo o real cada vez mais desvalorizado. Vamos dar uma olhada nessa história, compreender os argumentos que ele coloca aqui e discuti-los sob um ponto de vista de uma economia mais ortodoxa, sem esses fundamentos completamente furados do pessoal da esquerda que insistem nesse keynesianismo, né? Aqueles que não são marxistas totais, insistem num keynesianismo que já se mostrou um grande fracasso na história econômica mundial. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, não é? Então, hoje o dólar chegou a bater R$ 5,20, fechou aqui o pregão, então, nessa faixa de R$ 5,15, conforme a gente vê aqui no gráfico da cotação, e você pode perceber que lá desde meados de setembro, há quase um mês, o dólar vem num progresso aqui, né, num movimento de subida bastante considerável. No dia de hoje, ele deu um pico enorme aqui, conforme você pode ver logo no início, aqui logo na parte da manhã, bateu R$ 5,21, então realmente um valor impressionante, e depois caiu, houve uma correção, mas ainda continua muito alto, R$ 5,15 aí, conforme o pessoal do Infomoney trouxe aqui de forma sucinta, o dólar superou R$ 5,20 por conta das informações lá dos Estados Unidos, a questão do emprego lá que veio melhor do que o mercado esperava, então isso acabou favorecendo o dólar em relação a outras moedas, inclusive o real, né? Então, após bater esse valor, o real acabou tendo uma leve queda depois disso aí, aliás, o dólar em relação ao real, mas a alta acumulada na semana já é de 2,7% e acumulando aí quase um mês, uma alta considerável também, né? Mas isso não parece ser um problema para o senhor Geraldo Alckmin, que além de ser vice-presidente da República, é importante frisar, também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? O que ele falou a esse respeito? Citando ele aqui literalmente. A maioria dos países tem moeda mais desvalorizada, juros baixos e rigor fiscal. O que não se pode ter é grande oscilação se a moeda ficar estável, se ele não tiver grandes solavancos nem para cima nem para baixo, um câmbio a R$ 5,00, R$ 4,90, R$ 4,80 é um câmbio competitivo, ninguém pode reclamar. Esse negócio de ninguém pode reclamar aqui parece aquela piada, né? Você pergunta pro cara lá, como é que tá a vida no seu país? Ele fala, não posso reclamar. Ah, tá tudo bem? Não, é que eu não posso reclamar mesmo, né? Então tá parecendo esse tipo de coisa aqui. Quem reclamar do câmbio do dólar aí, o senhor Alexandre de Moraes vai mandar prender por atos antidemocráticos. Parece algo assim. Mas olha só a piadinha aqui, a pegadinha escondida nessa fala do senhor Geraldo Alckmin aqui, porque ele disse que o importante é a moeda ficar estável. Isso é verdade. Estabilidade é sempre bom para a economia. Então é por isso que existem moedas, inclusive, que não tem câmbio flutuante, tem um câmbio fixo, porque o valor delas é sempre atrelado ao dólar. Se isso é bom ou ruim é tema para outro debate, né? Mas ter uma moeda estável é algo bom sim, conforme ele traz aqui, sem grandes solavancos. Agora, isso é melhor do que ter uma moeda valorizada, é o grande ponto. Mas olha só o nível de estabilidade que ele coloca aqui, né? Que o câmbio não pode ficar nem muito para cima nem muito para baixo, né? Para cima ou para baixo de quê? De qual valor, né? Isso aí ele não deixa claro, mas ele coloca aqui, R$ 5,00, R$ 4,90, R$ 4,80, olha só o tanto que isso está variando. E se você pegar os 5,20 de hoje, estamos falando de uma variação de 4,80 para 5,20, né? 40 centavos aí de variação, 8%
de para cima ou para baixo aí, entre o valor mais baixo e o valor mais alto, 8% de variação. Isso não é oscilar muito? Não sei dizer, não sei exatamente o que o senhor Geraldo Alckmin considera como uma oscilação muito grande, né? Porém, ele afirmou aqui, e aqui é o grande ponto, digamos, polêmico da história, que ele afirmou que isso é algo positivo para a balança comercial brasileira. Lembrando que balança comercial é a relação entre tudo que o país importa, tudo que ele compra de fora, e tudo que ele vende para fora, tudo que ele exporta. Na teoria, exportar mais significa ter uma balança comercial positiva e isso seria bom, né? Será que é ou não? Fica o questionamento. Mas olha só o que ele disse. Tanto é que estamos tendo recorde de exportação e de balança comercial. A balança comercial pode bater mais de 90 bilhões de reais de saldo este ano. E a exportação, mesmo com queda do preço de commodities, está se mantendo crescente. É só não variar. E aí ele traz a grande explicação aqui dele, né? Quando você teve lá atrás 1:1 o dólar e real, ou seja, o dólar bem pareado com o real, isso lá nos anos 90, começo dos anos 2000, acho que até o final dos anos 90 só, né? Você praticamente teve um impacto na indústria enorme. É muito mais barato você importar em moedas sobrevalorizadas, você importa muito e prejudica o emprego e a criação de empregos no país, argumentou, né? Pois bem, senhor Geraldo Alckmin e todos os keynesianos que acreditam que confiam nesse tipo de coisa, fica aqui a minha pergunta, o meu questionamento. Se uma moeda desvalorizada é melhor, por que não desvalorizam o real a ponto de um dólar valer aí 10 reais, por exemplo? Por que não fazem isso? Por que não tomam essa medida? Se uma moeda desvalorizada é algo tão bom assim, por que não desvalorizam mais, então? Porque aí pressupõe-se que vamos ter o dobro de exportações se tivermos uma moeda valendo 2 vezes menos, não é? É fato que sim, você comprar produtos de um país que tem uma moeda desvalorizada é algo bom, algo vantajoso para você, né? Então, o real perdendo o seu valor acaba tornando os produtos brasileiros mais baratos. É o que o brasileiro está sentindo, por exemplo, em relação ao que se vende na Argentina. Os brasileiros vão para lá e fazem a festa com pouco dinheiro, porque realmente a moeda lá está muito desvalorizada. Então, sim, existe esse movimento. Agora, o fato, em primeiro lugar, é que a indústria não é tudo. A exportação não é tudo dentro de um país. Existe aí o comércio nacional, tudo que gira dentro do país. E a desvalorização da moeda prejudica a população, diminui o poder aquisitivo das pessoas, favorece certos setores aí de exportação e tudo mais, sim, mas prejudica grande parte da população. Então isso aí é um ponto que não pode deixar de ser colocado, de ser levado em conta, né? Agora, de forma geral, a história nos mostra que países com moedas fortes acabam se desenvolvendo mais, acabam tendo aí um resultado econômico mais positivo no frigir dos ovos. Vai prejudicar a indústria? Depende do grau de competitividade da indústria. Essa é a nossa competitividade. Ter uma moeda mais barata não é a qualidade da produção, custos menores, impostos menores sobre a produção no Brasil, não é isso que é o nosso diferencial, o nosso valor competitivo não é esse, porque realmente é nisso que o Brasil deveria apostar, porque apostar numa desvalorização da moeda, que é algo muito fácil, muito simples de fazer, muito cômodo para o governo, realmente implica em dizer que a vida do brasileiro vai piorar bastante, de forma geral, né? Porque o brasileiro vai ter mais dificuldade em viajar para outros países, em comprar coisas de fora, e indústrias importam itens, maquinários, enfim, coisas assim, de outros países, compram coisas em dólar, muita gente importa coisas também, e todos esses vão ser prejudicados por um câmbio aí representando uma moeda brasileira mais desvalorizada frente ao dólar. Por que a indústria tem que ter mais vantagem em relação àqueles que compram de fora? A indústria de exportação, né? Por que eles têm que ter mais vantagem, tem que ter mais privilégio? Por conta da balança comercial, quer dizer, um país que vende mais para fora do que consome lá de fora é um país mais rico? Não necessariamente, né? Uma coisa assim não implica necessariamente na outra, depende do grau de desenvolvimento da economia desse país internamente. Agora, o que vai desenvolver o Brasil é justamente ter uma moeda forte. A moeda fraca, o enfraquecimento constante da moeda não se mostrou uma boa estratégia nos nossos países vizinhos, né? Em algum momento isso acaba até perdendo os rumos. Mas o fato é que o Geraldo Alckmin não deveria ter uma ação, uma atitude tão complacente em relação à desvalorização do real, porque por mais que eles queiram aí uma moeda competitiva,
Esse é o meio que eles vão perseguir essa competitividade monetária, deixando o real desabar assim de uma forma completamente assustadora. Parece que o governo Lula está perdendo a mão um pouco nessa questão cambial aí. Será que ele vai tomar alguma atitude? Não sei dizer, não sei sequer se é bom que o governo faça alguma coisa nesse sentido, mas esse movimento da alta do dólar não se explica apenas pelos números norte-americanos, se explica também, infelizmente, pelo cenário econômico brasileiro, que no médio e no longo prazo não são nada animadores. O investidor internacional está tirando os seus recursos aqui do Brasil, porque realmente este país aqui não tem um futuro muito promissor. Mas o que você achou das declarações do Picolé de Chuchu? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.